A sugestão número 49 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre a sugestão número 49 de 2019 do programa E-Cidadania, que se manifesta contra o aumento do fundo eleitoral. O relator, o senador Eduardo Girão. Passa a palavra para o senador. Muito bom, senhor presidente, agradeço a oportunidade. Eu queria pedir a autorização de Vossa Excelência para ir diretamente à análise dessa sugestão popular que realmente engrandece essa casa. A gente pôde se debruçar com toda a nossa equipe e já tínhamos um projeto similar tramitando na casa, já temos um projeto similar tramitando na casa e a gente aproveitou a iniciativa popular para reforçar esse desejo da sociedade, né? Então, de conformidade com o parágrafo do artigo 102E do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão opinar sobre a conveniência de transformar a sugestão sob exame em proposição legislativa, o que nos parece totalmente adequado no caso em tela. Ocorre, entretanto, de um lado, que nada mais se pode fazer para disciplinar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral para as eleições de 2020, cujo valor já foi estabelecido pela Lei número 13.978, de 19 de janeiro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020. É certo que, de acordo com a Lei Orçamentária Anual para 2020, a citada Lei número 13.978, de 17 de janeiro de 2020, a dotação orçamentária destinada ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi estabelecida em R$ 2.034.954.824, ou seja, abaixo da pretensão inicial. Trata-se, entretanto, de valor extremamente elevado que não desautoriza em absoluto que o Congresso Nacional, em harmonia com o que deseja a sociedade civil, reduza esses valores. Esse fato é reforçado quando verificamos que, para o mesmo ano de 2020, o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o Fundo Partidário, que é o fundo público destinado ao financiamento dos partidos políticos e das eleições, foi orçado em impressionantes R$ 959.015.755. Assim, só se pode elogiar a SUG número 49 de 2019. Nesse sentido, manifesto-me favoravelmente à proposta na forma de projeto de lei que vai na mesma direção do previsto no projeto de lei 4.775 de 2019, de nossa autoria, que altera a lei número 9.504 de 30 de setembro de 97 para determinar a redução à metade e a limitação pelo prazo de 20 anos do volume de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que, apesar de ter sido lido no dia 29 de agosto de 2019 e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em caráter terminativo, ainda lá se encontra aguardando a designação de seu relator pela ilustre presidente daquele colegiado. Tomo a liberdade de transcrever parte da justificação do projeto, que vai perfeitamente ao encontro do que afirma a plecária cidadã, autora da sugestão sob exame. Esta proposição legislativa se insere no contexto das necessárias mudanças nas legislações eleitorais e partidárias, nas quais nos encontramos envolvidos no sentido de realizar de forma efetiva uma verdadeira mudança na natureza dos partidos políticos, refletindo a expressão da vontade da sociedade civil. Nessa direção, parece-nos necessário reduzir, até o momento de eliminar, o financiamento público do funcionamento dessas instituições privadas,
para lhes favorecer a autonomia e a independência em relação aos poderes públicos. Um dos temas mais importantes nesse ambiente é, sem dúvida, a destinação de recursos públicos oriundos da receita dos impostos que são pagos por toda a sociedade brasileira, para constituir o chamado Fundo Eleitoral, que tem como nome formal Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Como o Brasil terá eleições municipais no ano de 2020, o relator na Comissão Mista de Orçamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado federal Cacá Leão, PP da Bahia, pretende aumentar, como informa o valor econômico do último dia 15 de julho, do ano passado, o valor, ele pretendia aumentar, o valor desse fundo de 1,7 bilhão para 3,7 bilhões. Na mesma matéria em que essa informação nos é fornecida, seu autor, Bruno Caraza, mestre em Economia, doutor em Direito e autor da obra Dinheiro, Eleições e Poder, as engrenagens do sistema político brasileiro, nos fornece de forma concisa e didática 12 razões para ser contra essa medida, das quais destaco algumas. 1. Partidos e políticos até hoje não se conformam com o fim das doações de empresas. Entre 2012 e 2014, grandes companhias injetaram mais de 6,8 bilhões em campanhas eleitorais. E a Lava Jato demonstrou que boa parte desse montante era propina travestida de doações oficiais. Não faz sentido, portanto, querer que se compense com dinheiro público valores astronômicos alcançados quando as engrenagens da corrupção giravam em alta rotação. 2. Além do fundo eleitoral, os políticos já contam com fundo partidário, que desde 2013 teve seu valor multiplicado por 4 e neste ano chega a 810 milhões. 3. Sem regras de governança, o poder de distribuição desses valores bilionários fica nas mãos dos caciques. Ou seja, a fatia maior fica com os mesmos que sempre dominaram a política em seus redutos eleitorais. 4. Não cola o argumento de que no ano que vem serão necessários mais recursos, porque as eleições serão realizadas em mais de 5.500 municípios. Campanhas para vereador e prefeito são bem mais baratas, pois são realizadas em territórios menores. Em 2016, 83,7% dos vereadores do país conseguiram se eleger usando menos de R$10.000. E está aqui um exemplo de um senador que foi eleito em 2018, está presidindo essa sessão, foi eleito com menos de R$40.000, R$30.000, foi eleito senador. Olha que coisa impressionante, como é possível, como as coisas estão mudando no país. No caso dos prefeitos, 74,6% chegaram ao poder gastando abaixo de R$100.000. Além desses argumentos, por si só suficientes, acreditamos para fundamentar uma medida legislativa que reduza os valores do fundo eleitoral. O bem lançado artigo registra também que os casos de candidatos de diversas e distintas formações partidárias que foram bem-sucedidos sem se valer de tantos recursos e as evidências empíricas que, com menos dinheiro nas campanhas, aumenta a competição eleitoral e indica trabalho acadêmico que assim o demonstra. Bruno Caraza anota na mesma senda os novos mecanismos de financiamento de campanhas reconhecidos pelas leis eleitorais, pelas novas leis eleitorais, como as doações pela internet e o chamado crowdfunding. Embora ainda tímido nas últimas eleições, essa forma de financiamento pode se tornar mais efetiva, com o que concordamos. As dificuldades estruturais da Justiça Eleitoral para realizar uma fiscalização mais efetiva crescem quando aumenta a quantidade de dinheiro envolvida, registra o articulista, o que nos parece evidente. Assim, o aumento desses recursos implica em outro problema. O artigo, ao final, reconhece que a democracia tem o seu custo
e que realizar eleições no Brasil, país continental, não é barato. Mas a solução não é alocar mais dinheiro público nas campanhas, pois em vez de recorrer ao erário, partidos e candidatos deveriam desenvolver programas de governo para conquistar não apenas corações e mentes dos eleitores, mas também os seus bolsos. Com efeito, entendemos que o dinheiro público destinado ao financiamento de partidos políticos deve ser congelado e progressivamente reduzido, e que com essa nova forma jurídica se harmoniza concretamente com os melhores propósitos de aperfeiçoamento de nossa eleitoral e partidária, no sentido de fortalecer a autonomia da sociedade civil frente ao Estado. Fato importante para consolidar a democracia no Brasil. Cabe apenas atualizar a proposição, uma vez que nada mais se pode fazer para disciplinar o fundo eleitoral para as eleições de 2020, cujo valor já foi estabelecido pela Lei Orçamentária Anual, como se comentou. Com essa providência, iremos reforçar o debate no Congresso Nacional em torno do tema, intensificando a pressão da sociedade civil para que sejam reduzidos os recursos públicos destinados ao financiamento das eleições. Voto. Do exposto, votamos pela aprovação da SUG, uma iniciativa popular, bom que se diga, número 49 de 2019, e sua transformação no projeto de lei que se segue na forma do artigo 102e, parágrafo único do Regimento Interno do Senado Federal. Então, esse projeto de lei, que altera a Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, para determinar a redução à metade e a limitação pelo prazo de 20 anos do volume de recursos do Fundo Especial do Financiamento de Campanha. Né? Então, a gente inclui aí o artigo 105b, a partir dessa SUG popular, os recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a que se refere o artigo 16c, serão reduzidos nas eleições do ano de 2022 à metade de seu valor nominal, utilizado nas eleições de 2020, e ficam limitadas a esse valor até as eleições de 2042. Parágrafo único. O limite a que se refere o caput se refere ao volume global de recursos. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Eduardo Girão, antes que eu coloque a matéria em discussão, senador Lazier, esse assunto veio de iniciativa popular para que nós, aqui, eu cheguei agora, estou há um ano, mas antes de entrar aqui já tinha feito que a população queria, porque eu vim parte da população, eu vim de lá. Esse assunto aí que o senhor relatou agora, senador Girão, que é de interesse popular, interessa a quem? Fundo partidário, fundo eleitoral. Interessa aqueles maus políticos, eu não vou dizer velhos políticos, mas aqueles maus políticos que utilizam esse recurso